Certa ocasião, cheguei numa empresa, obviamente fui consultado e o que acontece? Ele tinha um faturamento maravilhoso e estava endividado, simplesmente endividado, muita dívida e com faturamento. Mas o que aconteceu com ele? Descontrole. Exatamente isso, não tinha controle, foi se endividando, mesmo tendo faturamento crescente e endividando. Vamos falar disso hoje, controle de dívida, pronto para em condições de... Empresário, empresária, como é que surgem as dívidas? Onde elas vêm? Quando que a gente decidiu ter uma dívida? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque a dívida ela não surge do nada, né? Ela surge do descontrole. As pessoas confundem em investimento com endividamento. Investimento é quando você tem uma verba destinada a investir e não a gastar. Esse é o ponto. Primeiro, você tem o dinheiro, você tem a verba e vai investir. Você tem alguém que financie isso. Tem que ser muito negociado. Financiar um investimento é diferente de você buscar um empréstimo. Qual é a mudança, né? Quando você busca um empréstimo, você cria um compromisso de pagamento. Quando você busca alguém para investir no seu negócio, você cria um compromisso de rendimento para aquela pessoa. É diferente, ele corre o risco junto. Então as pessoas confundem. Eu vou buscar um empréstimo bancário para fazer um investimento. Quando você faz isso, você está criando uma dívida. E normalmente o que acontece? Você esquece que você buscou um empréstimo. Você não buscou um investidor, você buscou um empréstimo. E quando você busca um empréstimo, você cria um compromisso. E aí começam os problemas, porque o controle da dívida é de extrema importância. E o que normalmente acontece com você, empresário, com você, empresária, ocorre o seguinte: você vai buscar um novo empréstimo, não consegue pagar aquele empréstimo, porque o negócio não paga os juros que o banco lhe cobrou. Banco, uma financeira qualquer, te liberou um dinheiro e tem lá o quê? Os juros, a correção monetária, o valor do principal, a taxa bancária, o IOF. Então tem uma série de itens que você não dá a devida atenção. Então você acaba fechando aquele primeiro empréstimo e não conseguindo pagar aquele primeiro, você acaba fazendo um segundo empréstimo e aí você negocia menos ainda, né? Por quê? Porque você já está na dependência do banco, na dependência daquela financeira. Então, isso gera o quê? A falta de controle. E o endividamento vai vindo. Mas você começa a faturar e fatura muito e está faturando bem, está conseguindo lá pagar o banco, mas você está faturando para pagar o banco. Essa é a questão. Esse é o descontrole. Então precisa ter controle da dívida. Esse controle da dívida é de extrema importância. O que normalmente não acontece. Você está ligado ali na operação do dia a dia e não faz o controle da dívida, né?
E como fazer esse controle? Em que momento você precisa fazer esse controle? Olha, o ideal é que se faça desde o início. Você fez o empréstimo, de novo eu vou dizer, não é o investidor que você foi buscar um empréstimo. A partir do momento que você faz o empréstimo, você tem que ter aquele controle de pagar em dia, de quitar a dívida a hora que tiver oportunidade, porque é a primeira coisa que se faz quando você quer passar a ter um capital de giro próprio na tua empresa. É assim que é. Então, primeiro, eu preciso fazer esse controle. Por quê? Qual é a vantagem de você fazer um controle da dívida? Primeiro é o foco, né? E é você não fazer o chamado que eu intitulo de papagaio. O que é o papagaio? Você fez um empréstimo, não conseguiu pagar, você vai lá e faz um novo empréstimo, quitando aquele, recebendo mais um dinheirinho do banco e aumentando a dívida. E isso é um ciclo vicioso. Você vai fazer isso direto, até que você não consegue mais pagar. Aí é que mora o perigo. Então nós temos realmente que fazer o controle. E como fazer o controle da dívida? Olha, em primeiro lugar, você tem que ter uma planilha, um caderno, um sistema, qualquer que seja o controle, e descrever item a item, valor da dívida, valor dos juros, o tempo, qual é o prazo que você tem para pagar, e focar isso. E a partir daí não fazer mais empréstimo. Por quê? Porque o faturamento tem que pagar esse empréstimo. Buscar um investidor para pagar esse empréstimo é o melhor dos mundos, porque o investidor é diferente. O investidor, como eu disse aqui no começo, o investidor vai investir no seu negócio. É diferente, é completamente diferente. Então, a partir do momento que você conhece o tamanho do problema, você vai buscar a solução. Então, a primeira coisa é saber quanto eu estou devendo, quanto que a minha empresa está com um passivo financeiro comprometido, né? Esse é o primeiro passo para a solução. Não é assim? Quando você tem algum problema físico, né? Aqui por analogia, o que você faz? Você vai no médico. Aí você vai lá no clínico geral, o clínico vai falar, olha, o seu caso está na ortopedia. Aí ele vai te indicar lá para o especialista. Aí você chega lá no ortopedista e fala, ó, o teu caso é coluna. Então você vai no especialista de coluna. Então você vai buscar a solução através de profissionais. No caso do endividamento, não é diferente. Você precisa buscar ajuda se você não tem habilidade para cuidar disso. E aí, exatamente, vai lá no contador, vai no economista, vai no financista, até achar a pessoa que vai te ajudar a sair disso. Porque não é fácil. Por mais que a gente imagine, não é fácil, né? É cobrança, é execução, é penhora, é a dívida aumentando, a operação continua. Mas a operação começa a ter problema. Por quê? Porque se você já vai perdendo o foco. Então, esse é o problema. E como é que eu saio da dívida? Como que eu faço para sair da dívida? Né? É planejamento. Você precisa planejar a saída, com ajuda ou sem ajuda de um profissional. É lógico que com o profissional você vai ter mais condições de renegociar,
de fazer um plano de pagamento, de até dar olha o que eu vou falar aqui, até aplicar uma moratória. Não pago mais enquanto eu não tiver a condição de pagar. Puxa, mas aí aí vem penhora, vem execução, você precisa correr algum risco, não tenha dúvida. Isso é choque de gestão. Você faz um choque de gestão na sua dívida. É assim que funciona. O que é choque de gestão? O choque de gestão é o único método que eu conheço que vai fazer com que a sua empresa saia da crise. Como é que vai sair da crise se você continuar fazendo o que sempre fez, o que sempre faz, né? Você quer um resultado diferente fazendo tudo igualzinho. Então, passa um dia, entra outro dia, passa um dia, entra outro dia e tudo igual. Não é por aí. Então precisa realmente mudar o modelo, mudar o foco, né? E quanto tempo você vai conseguir aplicar um choque de gestão, né? O tempo que for necessário. Você precisa pensar nisso, focar nisso para poder sair da crise. É assim que é. Se você não focar, de novo, né? Por analogia, você tem um problema físico, o que você vai fazer? Você tem que ir para o médico. Não é assim? Então, busque ajuda. Busque ajuda. Por quê? Porque há profissionais competentes para te ajudar nesse sentido. Agora, é óbvio, tem que tomar um certo cuidado, porque existem profissionais e profissionais. Então, não corra mais risco colocando tudo na mão de um terceiro que você não conheça. Agora, se você não fizer nenhuma ação, absolutamente nenhuma ação, se você não tiver o controle da dívida, o que vai acontecer? O óbvio, você vai se endividando cada vez mais. Quanto maior o faturamento, maior a sua dívida. Parece que eu estou falando uma coisa insana. Não é insano. Porque você está faturando. Aí você quer faturar mais. O que você faz? Você vai comprar mais. Aí para comprar mais, você vai se endividar. Ou com o fornecedor, ou com o banco, ou com a financeira. Então, se você não tem o controle da dívida, a dívida só vai aumentando. E é de forma exponencial, né? Exponencial. Quando você percebe, você está lá faturando, você faturava 300 mil por mês. Daqui a pouco você está faturando 3 milhões por mês, 5 milhões por mês, 10 milhões por mês. Aí quando você vai olhar o passivo, ele está maior do que isso, maior que o seu faturamento. Isso acontece invariavelmente nas empresas que eu sou consultado. Então é importante que você tenha esse cuidado. A partir do momento que você tem o controle da dívida, você começa a planejar sair dela, a se livrar dela. Você vai buscar esse planejamento. E a partir do momento que você tem o controle da dívida na tua mão, o teu faturamento vai aumentando bonitinho, devagarzinho, e a dívida vai caindo devagarzinho, você vai eliminando a dependência do capital de terceiro, do capital de financeiras, né? Isso é de extrema importância. Você equilibra assim, olha, a dívida está aqui, seu faturamento vai fazendo assim e a dívida vai caindo. Talvez o faturamento até se mantenha dentro de um planejamento que você faça, mas esse planejamento vai diminuindo a sua dívida. Esse é o ponto. E conforme vai diminuindo a sua dívida,
o seu capital de giro vai se tornando um capital próprio. Aí você pode pensar em investimento. A partir do momento que você reduz ou elimina a dívida, você pode pensar em investimento. Você gira com o seu capital próprio. Você compra mais estoque, é seu que está lá. Se vender, vendeu. Se não vendeu, está lá. Óbvio que se não for um material perecível, está lá. Ah, a inflação subiu. Seu estoque subiu o valor. Então você tem o capital de giro, que é seu, sem estar pagando juros, IOF, correção monetária. Tudo isso, né? E a cabeça, olha, fica muito mais tranquila, você vai dormir mais tranquilo, você vai dedicar tempo ao próprio negócio e até a outros investimentos. Vai poder dedicar tempo à família, porque a dívida ela fica na cabeça e por mais que você vá se dedicar, assistir um futebol do seu filho, viajar, você está lá com a dívida na cabeça. E só tem uma forma de tirar você disso: planejamento, controle de dívida. Pense nisso. E hoje é só. Obrigado.